Os pilares que levam uma companhia a ter, de fato, excelência comercial. Essa é uma aula que eu preparei, portanto não é um vídeo de 2, 3 minutos, é um vídeo mais longo, mas se você quer aprimorar a tua estratégia comercial, acredito que se você ficar até o final dessa aula aqui comigo, você terá bons insights do que envolve uma boa estruturação comercial para termos sucesso com resultados consistentes aí nas nossas companhias. O primeiro ponto que eu quero trazer é o tripé que sustenta o sucesso em qualquer companhia: pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia, basta termos capital. Iremos adquirir as melhores máquinas, os melhores softwares e etc. Processo já demanda um pouco mais de expertise do negócio e uma boa intensidade da liderança para que eles sejam revistos a todo momento, para que playbooks sejam construídos, para que normas e procedimentos realmente sejam atualizados e em cada cadeira, cada cargo, um colaborador novo que entre ali saiba minimamente, com base no procedimento, o que fazer diante de um processo bem construído, com a expertise e o know-how que a empresa desenvolveu durante os anos e também com o que os líderes foram captando de boas práticas, de livros, de cursos, de outras empresas como Benchmark, etc. Agora, nada disso acontece sem o pilar desse tripé chamado pessoas. E aqui vem um grande desafio. Um desafio, por exemplo, nas fábricas hoje de ter mão de obra minimamente qualificada, o desafio da junção de gerações onde você tem pessoas de 63 anos trabalhando com pessoas de 18 hoje que pensam radicalmente diferentes e principalmente engajar essas pessoas. Ter uma cultura que as pessoas tenham minimamente identidade com essa companhia. Esse é o grande desafio da maioria das empresas. E falando um pouco mais então da área comercial, qual é o primeiro passo? Uma área comercial geralmente é o coração pulsante de uma empresa. É ali que tudo começa. A empresa trabalha no background para que o cliente lá na ponta compre e se satisfaça com o teu produto. E quem faz esse elo da empresa com o cliente é a força de vendas. Então não tem como você ter sucesso em vendas sem ter um time engajado, capacitado e automotivado, porque eu sempre digo que ninguém motiva ninguém. Os profissionais de vendas que precisam ter os seus motivos para se automotivarem, certo? Então nós já vamos falar disso na sequência. E o primeiro desafio da área comercial é contratar bem os vendedores. Como é que eu faço isso, Tavares? Você tem 7 aspectos para contratar bem profissionais de vendas para a tua área comercial. Os 3 primeiros pontos trazem questões de competências que, inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu trago no primeiro pilar da sintonia da venda, que é uma filosofia de trabalho para uma carreira bem-sucedida na área comercial, para os profissionais de vendas, onde eu falo lá do chá, que você já deve conhecer, conhecimentos, habilidades e atitudes, mas eu acrescentei o P e o I, o CHAP, que é paixão e inteligência emocional. Se o profissional de vendas não tiver bem calibrado essas 4 questões, para estar bem consigo mesmo, ele não será aí na sua empresa um profissional realmente engajado, motivado, do jeito que precisa ser o coração pulsante da tua companhia. Primeiro ponto para avaliar num profissional de vendas: inteligência lógica. Aqui nós estamos falando realmente do raciocínio lógico, da capacidade desse profissional de fazer deduções, de tirar conclusões de informações que ele está vendo, de números que ele está processando, de uma forma minimamente lógica. Vendas também é um jogo de números. Se o profissional não tiver essa competência minimamente calibrada, não desempenhará bem a sua função. Como é que eu faço isso, Tavares? Com testes. Várias empresas, você já deve ter aí os seus testes, para realizar com os profissionais antes deles entrarem na tua companhia, para você identificar se o raciocínio lógico está minimamente dentro do que se espera nessa função. O segundo ponto é a inteligência prática. Aqui realmente está mais ligado à atitude mesmo, que é a capacidade que o profissional tem de lidar com tarefas em sequência, com foco e lógica, estruturar a agenda e gerenciar o pipeline com fluidez, a capacidade, por exemplo, de tomar decisões rápidas com pouca informação, por exemplo, ajustar o discurso no meio de uma reunião ou responder a uma objeção de surpresa, é de fato a capacidade de transformar intenção em execução. O terceiro ponto é a inteligência emocional. Essa já está muito batida, inclusive, nos últimos anos, mas é crucial. E só relembrando as 5 chaves da inteligência emocional, é o autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia e a habilidade em construir relacionamentos. O quarto ponto são as referências profissionais. Nós não deveríamos contratar um profissional de vendas sem realmente ligar para um ex-líder dele, para algum colega de trabalho, par dele, que muitas vezes, claro, ele
passou o contato para você, mas se você fizer boas perguntas para esse profissional, você vai conseguir pescar ali opiniões e insights importantes para calibrar a tua contratação. O quinto ponto está ligado ao que eu chamo de entrevista por competência. E o que seria a entrevista por competência, Tavares? Aqui é justamente você nunca fazer a pergunta: o que você faria? Pegar situações da tua empresa, por exemplo, e perguntar para o profissional o que ele faria se ele fosse contratado naquela situação. A pergunta sempre deve ser: o que você fez? Então, se você tem um determinado desafio ali para ele, naquela região, diante do momento que a companhia está enfrentando, se ele já fez isso, se ele já executou e quais resultados ele obteve, você na pergunta o que você fez, e aí logicamente que ele vai dizendo e você vai fazendo outras perguntas para realmente confrontar ali as informações. Se o profissional de vendas executou, ele vai ter segurança em te falar como ele fez, que é o mais importante, e os resultados que ele obteve. Não é o como ele faria, é o como ele fez sempre. O sexto ponto é a aderência cultural. É importante que você tenha desenhado minimamente um perfil dos profissionais de vendas que você quer ter na sua empresa, mediante os valores que a tua empresa tem, mediante a cultura que você tem na tua empresa. Então, esse fit cultural, você também pesca com algumas perguntas estratégicas nesse sentido, e confrontando essas perguntas, vem o outro lado da moeda, que é as empresas que ele trabalhou e como ele se sentiu nelas. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, qual o perfil de líder que extrai o melhor de você, fulano? Qual ambiente de empresa mais você gostou de trabalhar nessas últimas 3 experiências, por exemplo? Só essas 2 perguntas você já pesca que tipo de ambiente esse profissional mais gosta, mais tem aderência. Logicamente que tem outras variáveis e uma contratação sempre tem o seu risco, mas seguindo esses passos aqui e dessa forma, com certeza você vai ter um pouco mais de sucesso. E o 7º ponto é também muito importante: a aderência ao momento. Que tipo de momento pessoal / profissional este profissional de vendas está enfrentando hoje? Quais são os seus objetivos principais, pessoais, sonhos? Minimamente você precisa saber qual é o momento de carreira dele. Que um profissional que, por exemplo, o momento pessoal dele não permite que ele viaje muito, como você vai contratar um profissional que vai ter que viajar 3, 4 dias por semana, todas as semanas, quase do mês, certo? Então aqui nós fechamos 7 pontos principais para você avaliar e contratar bons profissionais de vendas, para você fazer a primeira tarefa de uma área comercial: montar um time de vendas engajado, comprometido e capacitado, com as competências, habilidades, atitudes mínimas, para que ele seja automotivado lá na ponta e te traga os resultados que você precisa. E só para fechar esse ponto de como contratar os melhores profissionais de vendas, vamos falar também rapidamente aqui de alguns mitos que a gente precisa se desvencilhar deles quando o assunto é contratar vendedores. Primeiro mito: bons vendedores precisam ser extrovertidos. Não necessariamente, principalmente se você tem um produto mais técnico. Aí que a extroversão ela não é mandatória. Segundo mito: para vender bem, o vendedor já tem que ter vendido aquele produto, aquele serviço em outras experiências dele. Também é outro mito. Se você tiver um bom playbook, uma boa estrutura de capacitação, e esse profissional de vendas tem, por exemplo, a atitude, a paixão, a vontade de aprender, a curiosidade que um bom vendedor precisa ter, ele vai aprender rápido e certamente terá sucesso na venda do teu produto, mesmo sem ter vendido ele antes. Terceiro mito: para vender bem, aquele vendedor também já tem que ter tido relacionamento com a carteira de clientes que ele vai atender agora. Por que isso é um mito? Porque bons vendedores chegam sem ser conhecido e acabam saindo deixando saudade. Ou seja, eles têm a quinta chave da inteligência emocional bem aguçada, que é a facilidade de se relacionar, de construir relacionamentos do zero. E o quarto mito é bem conhecido: bons vendedores são natos. Vender é um talento nato, não se aprende. Isso é um mito. Com certeza, vendas também é técnica. A área de vendas é uma profissão como qualquer outra. Tem os seus protocolos, tem as suas técnicas e pode sim ser muito bem aprendida. E o quinto mito aqui, também muito famoso, é o seguinte: bom vendedor é aquele que tem boa lábia. Isso é coisa lá de antigamente, né? O vendedor ele precisa, claro, estudar comunicação, ter uma boa postura corporal, aprender a apresentar bem os seus produtos, a se portar publicamente, etc. Mas a lábia em si,
Isso é coisa do passado. Então nós vimos até aqui que toda empresa precisa ter muito bem esse tripé, processos, tecnologia e pessoas. E dentro do pilar pessoas nós entendemos quais são os pontos para se contratar bons profissionais de vendas. Então nós vamos partir agora para os próximos passos para se ter uma excelência comercial no nosso negócio. Nas minhas experiências eu sempre gostei de montar 3 arquétipos e repetir eles constantemente, até porque cultura também é repetição, que são esses 3 aqui nessa ordem de importância. Foco nas pessoas, foco no cliente para depois descobrir qual é o foco do cliente e foco no resultado. Acredito que o mix desses 3 arquétipos, bem estruturados e partindo para uma execução na ponta com coerência com eles, porque não pode estar só no discurso, a empresa certamente caminhará para a excelência comercial. Como você pode ver na tela, foco nas pessoas é realmente colocar as pessoas certas nos lugares certos com desenvolvimento constante. Isso com certeza gera engajamento. Tem um outro vídeo aqui no meu perfil que eu falo sobre os 4 princípios para se engajar times de vendas. A gente explora um pouquinho mais lá esse conceito nesse vídeo. E dentro desse bloco do foco nas pessoas, logicamente que estamos falando também da cultura de capacitação, modelos escaláveis, de métodos de vendas para que haja clareza no dia a dia. O segundo arquétipo é o foco no cliente, para que a gente depois tenha o foco do cliente, né? E aí eu sempre digo que o cliente precisa ter clara percepção de que é fácil e confiável fazer negócio com a gente, com a sua empresa. E partindo para a execução dentro desse pilar, realmente é você ter uma boa política comercial, um desenho estratégico de go-to-market, para que você desenhe um processo de execução lá na ponta, com cada cliente dentro do seu perfil, dentro das suas respectivas necessidades. E o terceiro arquétipo é o arquétipo da gestão, da cultura de foco no resultado. Toda empresa ela vive de lucro e ela precisa se sustentar ao longo do tempo. E somente com resultados consistentes ela consegue isso. É ter uma forte cultura baseada em dados, fatos, resultados e meritocracia. A execução lá na ponta é o desenvolvimento de KPIs claros para cada passo da execução comercial. Quais são os habilitadores para esses 3 arquétipos, para esses 3 pilares? Os processos e a tecnologia. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, você não pode na tua área comercial não ter um CRM, não ter já uma automação mínima com o teu WhatsApp. A tecnologia hoje é mandatória, certo? E os processos é o que eu falei no início, de você revisá-los constantemente. E falando especificamente da excelência comercial, quais são os 3 pilares da excelência comercial? Carteira de clientes, portfólio de produtos e força de vendas. Quando a gente está falando de força de vendas, a gente está falando também do go-to-market, dos canais de vendas. Como eu vou ao mercado, por qual canal eu vendo. Dependendo do meu negócio, eu tenho que estar em todos os canais, eu tenho que ter o omnichannel mesmo, eu tenho que estar no digital, eu tenho que estar presencialmente, etc. E para esses 3 pilares nós também temos 2 habilitadores, que se eles não acontecerem, também os 3 pilares não acontecem. Uma boa estratégia de marketing e de trade marketing para suportar a área comercial e um bom caminho também na inteligência de vendas / pricing para suportar também a área comercial lá na ponta. Vamos explorar agora o pilar carteira de clientes. Aliás, a carteira de clientes é o maior patrimônio que a empresa pode ter. Além das suas pessoas, além do seu know-how ao longo dos anos, os clientes são os que pagam todos os boletos, são os clientes que pagam os nossos salários, certo? Então se a gente conclui que a carteira de clientes é o maior patrimônio, se não um dos maiores patrimônios que a empresa tem, como não gerir de uma forma técnica essa carteira de clientes? Não tem como. Então o primeiro passo é você ter uma boa segmentação de canais para que não haja conflitos e canibalização entre os canais. É um ponto complexo, não é fácil de gerir, não é fácil de executar, mas se houver uma política comercial que tenha regras claras nesse sentido, certamente haverá sucesso aqui. E dentro da gestão da carteira de clientes é importante que tenhamos tecnologia e um BI para colocar nas mãos do time comercial informações claras e fáceis de acessar, como qual é a carteira ativa nossa dos últimos 5 anos. Dentro desses 5 anos, quantos clientes a gente mantém ativo até agora? Quais são os clientes que são inativos recentes, que compraram até 4 meses atrás, um exemplo dentro do critério que você colocar, e agora não estão comprando nos últimos 4 meses, são os inativos recentes. O churn rate, que é de um ano para o outro, por exemplo, né, ou determinado período, os clientes que eu perdi, ou seja, eu posso ter aberto 1.000 clientes novos, mas perdi 1.200. E esses 200 a mais que eu perdi, inclusive, trouxeram um faturamento muito importante. Então eu estou num déficit aí nessa comparação. Esses são os indicadores mínimos que eu entendo que deveríamos ter na gestão da carteira de clientes. De forma mais aprofundada, quando eu faço uma matriz disso,
eu vou classificar um portfólio de atuação lá na ponta, para quem eu vou apresentar um plano de verbas, para quem eu vou realmente abraçar num plano de marketing, quais ações de marketing, trade marketing eu vou fazer em cada tipo de cliente. Aí é onde eu faço a gestão da carteira fazendo uma matriz. E é claro que você pode adaptar para o teu tipo de negócio, para o teu tipo de segmento, mas se você tem uma boa atuação no varejo, uma sugestão dessa matriz seria, no eixo Y, a margem de contribuição em real que esse cliente está trazendo, e no eixo X, a frequência de compras. Na ponta, no canto superior direito da matriz, estariam os clientes AA. São os clientes que trazem um excelente volume de margem de contribuição e compram todos os meses, por exemplo. Logicamente que o meu portfólio de benefícios para esse cliente precisa ser diferente de outros que trazem uma margem de contribuição menor, que não são tão frequentes, etc. Na tela você pode ver uma sugestão também de atuação entre as estratégias e quais vão para cada tipo de clientes. Os clientes AA vão ter um tipo de ação do meu time de marketing, do meu time de vendas. Os clientes com prioridade de frequência, os clientes com prioridade de margem, os novos clientes, os clientes inativos. Ainda dentro do tema gestão da carteira de clientes, temos a questão da roteirização. Ao falar sobre rotas, é preciso explorar o conceito de cobertura, o qual confronta quais áreas o vendedor atende e para quais ele está efetivamente vendendo. Essa análise de cobertura é uma prática que explora muitas oportunidades. As informações auxiliam na verificação e correção de deficiências da força comercial, na otimização do potencial de vendas e no planejamento da estrutura comercial. Quando a gente fala de roteirização, 2 pontos são cruciais: a frequência de visitas e o seu planejamento, geralmente elaborado pelos supervisores ou gerentes. A roteirização define quais clientes serão visitados e quando serão visitados. Aqui, pessoal, às vezes é comum a gente perceber que as equipes de vendas têm a liberdade para tomar essa decisão quando melhor entendem. É claro que quando você trabalha com representantes comerciais, é bem mais difícil de você implementar uma roteirização porque eles são autônomos. Mas quando a empresa trabalha com equipes CLT, o importante é que o vendedor não elabore o roteiro mais cômodo para ele, né? Porque senão o primeiro ponto de venda que ele vai visitar geralmente é o mais próximo da hospedagem, ou ele visita com mais frequência aquele cliente que ele possui mais afinidade, etc. Para fazermos uma roteirização correta, nós devemos antes estudar a frequência de visitas ideal a cada cliente. Geralmente, quanto maior o porte do cliente, mais visitas ele requer, certo? A ordem das visitas é uma questão matemática. A gente deve traçar o percurso mais eficiente para atender uma quantidade de clientes que garanta ao vendedor gastar o menor tempo possível no deslocamento. Assim ele ganha mais tempo para o relacionamento no ponto de venda, certo? Então nem todo vendedor deve possuir a mesma quantidade de clientes a visitar. Na tela podemos ver ao lado esquerdo um roteiro que os próprios vendedores fizeram e aí cada um visita uma vez por semana todos os clientes. Ao lado direito, nós temos aí sim um controle de visitas elaborado pela inteligência de vendas da empresa, onde para cada porte de cliente nós temos uma estratégia de quantas vezes na semana ou no mês nós visitaremos aqueles clientes. E é importante a gente ressaltar que a roteirização é dinâmica, né? À medida que os clientes são acrescentados à carteira ou que passam a comprar mais, é preciso sempre reavaliar periodicamente e talvez refazer essa roteirização. Na tela nós temos uma figura também que mostra que, do lado esquerdo, diversos clientes sendo visitados numa capital por vários vendedores, mas sem uma regionalização das visitas. Do lado direito, a gente vê ali uma estratégia de regionalizar o atendimento de vendedores, geralmente em grandes centros, nas grandes capitais. Isso aqui é crucial, principalmente se a empresa trabalha com CLTs, porque o tempo de deslocamento e a otimização do roteiro fica claramente bem mais assertiva no exemplo que você está vendo na tela do lado direito. E logicamente que quando você está fazendo o teu planejamento estratégico, você vai olhar para o próximo ano com as alavancas que você pode trabalhar para buscar o crescimento e atingir o crescimento que a empresa espera. É que eu sempre costumo dizer que existem praticamente 4 formas principais de uma empresa crescer. Praticamente não há uma quinta. A primeira delas é justamente você vender mais para os mesmos clientes, aumentar mix, aumentar ticket médio dentro desses clientes. A segunda frente é vender para novos clientes. Aí é pescar no mar,
É buscar no mercado onde estão os clientes peak, com o perfil ideal de cliente, para você abordá-los, prospectá-los e conseguir trazer esse faturamento novo para a companhia. Então estas são as duas frentes que estão na mão da área comercial. Vender mais para os mesmos clientes e, lógico, sem perdê-los, sem perder cliente, porque o churn rate tem que estar no radar. Não adianta a gente abrir clientes novos na mesma proporção e perder, certo? A terceira forma da empresa crescer é lançando produtos novos. É roubar o share de um concorrente que no teu segmento já tinha um produto e você não tinha ainda, você lança esse produto. Ou melhor, você vai no Oceano Azul e consegue identificar uma ideia e lançar um produto disruptivo. É uma forma de crescer também. E é claro que dentro das duas primeiras formas de você crescer, que é vender mais para os mesmos clientes, também entra a questão de aumentar preço. Mas aumentar preço, às vezes o mercado não comporta. Então, o aumento para os mesmos clientes vai ter que vir de um mix maior, de um ticket médio maior. A segunda forma é vender para clientes novos, a terceira forma, já falei também, que é lançar produtos. E a quarta forma é a empresa adquirir um concorrente, adquirir novas empresas. E aí as gigantes sempre fazem isso muito, adquirindo novos negócios. Então, no momento que você está fazendo o seu planejamento estratégico, uma das formas de você estimar o potencial de venda para o próximo ano, por exemplo, é o que está na tela. Você fazer uma avaliação da média que cada cliente está trazendo de compras para você e entender que se há uma variação de volume em cada mês da venda desse cliente, você nivelar o teu benchmark interno por cima. Este seria um potencial factível de você mirar. Porque se em determinados meses do ano esse cliente comprou esse valor, em outros meses comprou menos, quem sabe o mix e o volume vendido nos meses que ele comprou menos, ele pode ter comprado produtos similares da concorrência. E se você tiver uma atuação mais intensa nesse cliente, você pode trazer um pouco mais esse volume. É um exemplo que eu estou dando. Então essa é uma das formas de você estimar potencial. E na questão de você fazer a pescaria no mar, vamos chamar assim, a prospecção de novos clientes, algumas perguntas são importantes, né? Análise do mercado, potencial, para você entender realmente aonde está o potencial para o teu negócio, qual canal de vendas você mais vai intensificar a prospecção para novos clientes, qual equipe vai fazer isso, com qual portfólio ideal, qual posicionamento ideal de preço e qual nível de serviço que é necessário para você atingir esses novos clientes. E é claro que aqui nessa gestão da carteira de clientes também é muito importante nós termos o mix ideal para cada canal e para cada perfil de cliente que você tem no teu go-to-market. Quanto mais ferramentas você coloca na mão dos teus profissionais de vendas lá na ponta, como essa aqui do mix ideal por perfil de cliente, para ele chegar no cliente já com uma receita pronta, vinda do teu marketing, vinda da tua estratégia comercial, melhor, a tua execução será mais fluida. Vamos então ao segundo pilar da excelência comercial, portfólio de produtos. E aqui a já tradicional ferramenta matriz BCG, ela ainda é muito útil para você fazer a avaliação do teu portfólio. Como está na tela, quais são os teus produtos estrela que têm um alto crescimento de mercado, uma alta participação relativa de mercado, a vaca leiteira, que o crescimento desse produto no mercado já não é tão latente, ele já está bem mais maduro, mas você tem uma alta participação de mercado com esse produto. O ponto de interrogação é um produto que está crescendo no mercado, mas você tem uma participação baixa. E o abacaxi, aí o próprio nome já sugere, você precisa olhar com carinho se não é o momento de inativar esses itens, porque ele não possui um crescimento de mercado e também você não possui uma participação forte desse produto no mercado. Se a tua conclusão for que ele ou vai realmente andar de lado, ou vai até definhar um pouco mais ali para frente com os teus estudos de marketing no mercado, é importante você inativar esses itens. Um outro ponto importante aqui do portfólio de produtos é o equilíbrio entre volume e preço, visando a proteção do cash margin. Então, treinar a tua equipe de vendas para entender o peso de um percentual de desconto na margem da companhia e o quanto precisaríamos trazer de volume adicional para compensar a massa de lucro que você trouxe líquida para este como consequência desse desconto, é super importante. Na tela eu trago 3 pontos estratégicos nessa missão, que muitas vezes, lógico, dependendo de como é o teu produto, dependendo da briga de preço que tem lá na ponta, você vai precisar fazer uma precificação de fora para dentro. Então é o shopping de preços mensal, para daí a equipe interna avaliar os custos e conseguir chegar no posicionamento ideal desse produto, que senão você começa a perder muito mercado. O segundo ponto estratégico é a política comercial com driver de rentabilidade. Os gerentes e líderes comerciais sempre precisam ter no seu BI o driver de rentabilidade para que a empresa preserve margem sempre, isso precisa ser uma cultura. E o cash margin em negociações de volume
é o que também está na tela ali. Neste exemplo, se as variáveis ficassem estáticas, para, por exemplo, um desconto de 5% compensar o cash margin, a massa de margem líquida lá, deveria se aplicar, por exemplo, praticamente 30% de aumento de volume para compensar 5% de desconto. É claro que dentro do pilar portfólio de produtos, marketing e trade marketing precisam estar muito atrelados junto com a área comercial para que o portfólio de produtos tenha sucesso lá na ponta, comercial municiando muito as tendências e o que está sendo coletado no mercado através dos próprios clientes, através dos próprios concorrentes também, ao setor de marketing, o trade marketing utilizando tecnologia, disciplina para que a equipe faça um trabalho bem feito. A execução do ponto de venda é muito desafiadora porque são pessoas, são equipes terceirizadas, porque equipe híbrida em vários negócios é o mínimo para ser viável, não dá para você ter todos os colaboradores no ponto de venda como funcionários teus. Tem momentos que tem que terceirizar, essa terceirização também é complexa, mas numa cultura de gestão baseada em indicadores e uma área de trade marketing muito afinada com o comercial, geralmente é a receita do sucesso aqui. Eu já citei ali atrás o portfólio específico na matriz de avaliação dessa carteira de clientes, para que dentro da atuação de trade marketing você tenha os 3 critérios mínimos que estão na tela, que são os clientes chaves e prioritários, que precisam ter atenção do time de trade marketing constantemente, porque lá você precisa blindar. Imagina um cliente que compra todos os meses, que traz o maior volume de margem de contribuição para você, absoluta. É o cliente que você precisa blindar sempre. Ações novas de trade marketing, sempre a disciplina de avaliar o retorno do investimento que você vai fazer. Às vezes o retorno será negativo, mas é estratégico porque é ganho de visibilidade de marketing, etc. Mas precisam ser as exceções, certo? Isso eu trago também no meu e-book de matemática comercial, que está no capítulo 6 do meu livro O Poder da Sintonia da Venda. Se você já adquiriu, você já conferiu lá. Se você não adquiriu ainda, fica aqui o convite. Adquira o meu livro. Certamente o e-book de matemática comercial vai falar de todos os pontos que envolvem a questão do jogo de números das vendas. Margem, markup, ROI e um ROI mais voltado a uma área de trade marketing, certo? E diversos outros pontos da matemática comercial. Os 3 habilitadores, uma área de trade marketing, eu já comentei. Geralmente você vai precisar ter uma equipe híbrida. Tecnologia é crucial. Impossível você ter um time de trade marketing trabalhando bem lá na ponta sem tecnologia, sem um bom aplicativo para check-in, check-out, para alimentação de shopping de preços, para municiar a tua área de pricing e processo. Playbook, planograma do que tem que ser executado, tem que estar muito mastigadinho, com uma disciplina de execução da liderança, de monitorar constantemente esse processo, para que o promotor chegue na loja e não precise pensar muito. No aplicativo ele faz o check-in, já tem ali o planograma, já tem todas as informações que ele precisa para executar bem um ponto extra, uma gôndola extra lá naquele ponto de venda, e não deixar de executar bem os 4 pontos de uma excelente execução de trade marketing no ponto de venda, que são monitorar a ruptura, ou seja, qual é a quantidade ideal de SKUs em cada PDV, para que o promotor municie a área comercial com relação às rupturas e a área comercial trabalhe com o cliente o nível de estoque mínimo que ele precisa ter para não haver ruptura. O mix ideal para aquele tipo de cliente, garantir que esse mix ideal esteja lá, e se ele não tiver e o da concorrência está, o promotor também, junto com a área comercial, monitora para fazer a venda então do mix adicional, porque se um concorrente similar tem aquele mix e eu não tenho, precisa ser a minha missão estratégica aí, com a ajuda do trade marketing municiando essas informações, uma introdução desse mix lá no cliente. Foto de sucesso, muito comum aqui. Qual é a adesão da minha exibição em função do meu planejamento e o planograma? E o preço? Se o preço está adequado, se ele está de acordo com a tabela de preço sugerido que nós estimulamos o cliente a fazer, logicamente o cliente que toma essa decisão lá na ponta, mas nós podemos influenciar esse cliente a ter um preço sugerido lá, e quando esse preço sugerido não acontece, a área de trade marketing municiar a área comercial imediatamente para que isso seja trabalhado junto ao cliente. E agora nós vamos então ao terceiro pilar para se ter uma excelência comercial numa empresa: força de vendas. Os canais de vendas que eu preciso estar, e se eu vou estar através de um time de vendas ou através das pessoas, aí já vem no início da nossa aula aqui a questão de como contratar bem bons vendedores, mas a questão da cultura, da rotina e do processo, do método. Então está na tela aqui uma sugestão de rotina de reuniões, logicamente que dependendo do seu segmento, do seu negócio, isso aqui vai mudar, você vai adaptar, mas se você tem uma presença forte no varejo, talvez essa seja realmente a sugestão de você ter essa cultura, essa religiosidade realmente de fazer checks com a área comercial, já que é o coração pulsante da empresa.
Aqui o que a minha experiência mostra, pessoal, é você ter realmente a disciplina de acompanhar o teu funil de vendas, de acompanhar o teu time no campo e de ter a cultura e a disciplina de acompanhar indicadores. Em vendas, mais ainda aquela história de que marinheiro que não sabe para onde ir, qualquer vento serve, etc., é uma grande verdade. É por isso que lá no meu método A Venda, o segundo passo é verifique os indicadores. Sem uma bússola, sem indicadores claros, metas claras e não um caminhão de metas, né? Eu falo isso muito também. O ideal é que um profissional de vendas lá na ponta tenha muito claramente na ponta da língua de 3 a 4 metas que ele precisa atingir diariamente, semanalmente, mensalmente, certo? Então, como você pode ver na tela, em termos de reuniões, direção e gerência, peridiosidade mensal, gerência com a supervisão, peridiosidade semanal, supervisão com a equipe de vendedores, quiçá diariamente ou se não, minimamente semanalmente. Funções e tarefas. A gerência define metas comerciais, orienta como implementá-las, a supervisão treina os vendedores e o vendedor cumpre os padrões de vendas lá na ponta com disciplina para que as metas sejam atingidas. Na tela também está uma sugestão de como poderia ser a reunião do supervisor com a equipe de vendas, a reunião minuto, uma reunião bem prática e bem rápida, com essas 10 perguntas. Logicamente que nem todas vão ser trabalhadas em todos os dias, mas esse é o norte para se planejar, executar, verificar e atuar, né? Um PDCA aqui básico dentro dessa cultura. E dentro do pilar da força de vendas, logicamente precisa haver método, precisa haver um playbook que você vai adaptar com a tua cultura, com a realidade do teu segmento, das particularidades do teu negócio, mas o ponto aqui, pessoal, é que não pode não haver um playbook da sua empresa. Precisa haver um procedimento ali. Se um vendedor novo entrar na tua empresa, o que ele faz na segunda-feira em primeiro lugar? Qual BI ele olha? Como ele olha o CRM? Como está estruturado o teu CRM? Como ele sabe o que ele deve fazer claramente? Qual é a meta de novos clientes? Qual é a meta de recuperar clientes que a gente está perdendo em relação ao ano passado? Quais clientes estão caindo no ano, num período, comparando? Quais clientes estão crescendo e por que estão crescendo? Qual produto a gente precisa vender em cada cliente que está inativando, porque esse produto estava sendo vendido a cada 2 meses e agora já faz 6 meses que a gente não vende determinado produto nesses clientes? São perguntas importantíssimas que, se você tem um bom playbook de vendas, se você tem um bom CRM, a gente falou no início que tecnologia é habilitador para você ter uma excelência comercial, certamente o sucesso será bem maior na tua área comercial. E para te ajudar com isso, eu tenho a filosofia de trabalho chamada Sintonia da Venda, que você pode obter no meu livro, e o método prático A Venda, que é uma espécie também de playbook ali de passo a passo, desde você no A, analisar a concorrência e o mercado, o V, de verificar os indicadores, o E, de entender a necessidade do cliente para apresentar a melhor proposta de valor para ele, o N, de neutralizar as objeções, o D, de você direcionar o fechamento e o A, de você cuidar do pós-vendas. Ou seja, isso está de uma forma mais aprofundada lá no meu livro. Se você já adquiriu, você já conferiu isso lá. Se você não adquiriu ainda, te convido a adquirir para ele te apoiar também no desenho, lapidação da excelência comercial aí no teu negócio. Aqui na tela estão algumas sugestões do que eu trabalhei nas minhas experiências. Logicamente que esses KPIs vão mudar de acordo com o teu negócio, mas o grande ponto aqui é o teu vendedor ter isso na palma da mão. Um one-page, quando o teu gerente vai visitar as tuas principais contas, por exemplo, é importantíssimo que ele tenha isso numa única folha, todos os KPIs vitais para ele desenhar com o teu profissional de vendas uma boa atuação comercial lá no cliente. Para fechar o pilar gestão da força de vendas, você está vendo na tela aqui o que eu entendo como sendo o caminho para uma execução de excelência. Primeiro, logicamente, você terá as metas sobre resultados, só que elas são um certo retrovisor. Os gerentes e supervisores não deveriam cobrar metas de resultados. Eles deveriam cobrar metas de processo, que a gente chama de medidas de direção, a metodologia, as 4 disciplinas de execução, que eu inclusive menciono como sendo uma das ferramentas para te ajudar a ter clareza para engajar times de vendas, que está num vídeo também aqui no meu canal. Então as metas sobre resultados é a venda por si só. Dentro da qualidade da venda nós temos 2 indicadores, que é a venda por produto, o mix, por região. Dentro da qualidade da carteira é por tipo de cliente, por segmento. E as estratégias de curto prazo da empresa. Agora, o que vai fazer você ter uma execução de excelência na tua área comercial mesmo é diariamente você trabalhar com o teu time o número de visitas que precisa ser feito, o número de prospecções que precisa ser feito,
Uma venda só acontece quando tem oferta, e oferta demanda execução na prospecção. A taxa de conversão que você está tendo, porque a taxa de conversão vai te levar, por exemplo, a você monitorar que tipo de perfil ideal de cliente você está abordando. Ele está bem dentro do perfil mesmo? A tua taxa de conversão está aceitável? Porque isso vai levar ao número de prospecções que você precisa fazer. Ou lapidar, às vezes você está indo no cliente errado. Lembrando que a gente também demite cliente, lembrando que a gente não vai vender, nenhuma empresa vai vender para todo mundo. A maioria das empresas tem um perfil ideal de cliente. Quanto mais você lapidar ele, quanto mais o teu time prospectar dentro desse perfil, o que o meu produto resolve, qual a dor que ele resolve, qual o desejo e anseio ele atende, que tipo de cliente que compra de mim hoje, os melhores clientes meus, quem são, onde moram, o que fazem, como reagem, que tipo de negócios que eles têm, o que eles valorizam na minha empresa, o que eles elogiam na minha empresa, quais feedbacks específicos, é a entrega, é o produto, é a qualidade, é a forma técnica, é o atendimento da minha equipe de vendas, é a facilidade de comprar, por exemplo, por um portal na internet e só falar com o vendedor para introduzir produtos novos. O vendedor está muito mais focado lá no sellout do que no sell-in, porque o sell-in o cliente já faz por um portal. São perguntas que, se você responder bem, você define bem o perfil ideal de clientes. E se a tua prospecção for nesse perfil ideal, com certeza a tua taxa de conversão vai ser maior. O número de positivações que estão sendo feitas, porque isso aqui vai estar mostrando o sinal vital de você não perder clientes da carteira. Se eu tenho uma carteira de 100 clientes e ela gira historicamente a cada 2 meses, o mínimo que eu preciso positivar são 50 clientes para eu não começar a perder clientes, certo? As outras positivações vão vir dos novos clientes que eu preciso abrir em cada mês. E por último, a execução de merchandising. Quantas lojas foi introduzida uma ponta de gôndola mediante a meta de pontas de gôndolas que a gente precisa fazer? Quantas lojas receberam o merchandising mínimo da nova campanha de final de ano que nós estamos fazendo, etc. São indicadores também que diariamente, semanalmente, se o teu time de liderança comercial acompanhar, ajudar esses profissionais lá na ponta a executarem bem isso, a excelência comercial com certeza acontecerá. Então nós falamos dos 3 pilares para se ter uma excelência comercial numa empresa. A boa e estratégica gestão da carteira de clientes, uma boa gestão do portfólio de produtos com marketing, trade marketing e comercial muito atrelados e afinados, e uma excelência na execução comercial com o teu time de vendas, através dos teus canais, através das ferramentas de vendas e tecnologia que você pode fazer para vender através desses canais, e quando envolver pessoas no time de vendas, a disciplina de indicadores claros e monitorados semanalmente, com reuniões periódicas, com muito ritual. É como se fosse algo religioso mesmo. E um último ponto só que eu quero trazer aqui é a importância do comercial estar muito afinado com as áreas internas da companhia. Aí é aquela questão de você usar as estatísticas e usar os gerentes de vendas, ali os líderes de vendas, para trazer os insights da rua, para gerar uma boa previsibilidade de vendas, e aí se faz um forecast de vendas estruturado para monitorar o S&OP da companhia. E para exemplificar um pouquinho melhor, eu trago na tela um desenho de como é essa interação da área comercial com as áreas internas da companhia, finanças, operações, S&OP, marketing estratégico corporativo. No canto superior direito estão os critérios comerciais para atualização mensal da previsão de vendas. Primeiro ponto, carteira comercial. Segundo ponto, novidades ou ações de marketing para alavancar as vendas. E o terceiro ponto, histórico dos itens. Esses 3 critérios são cruciais para você fazer uma boa previsão de demanda. Na tela está o ciclo do famoso S&OP, Sales and Operations Planning, nada mais é do que o planejamento de vendas e operações. E os indicadores de cada área são: o comercial precisa trazer a previsibilidade do que ele está entendendo do que vai acontecer nos próximos meses de venda, o percentual de acerto na previsão de vendas, a produção, junto com o PCP e fábrica, a qualidade dos itens, a disponibilidade de máquinas e produtividade. Suprimentos entra com o plano de compras, percentual de acerto na previsão de desembolso. O financeiro avalia o fluxo de caixa, com percentual de acerto da previsão. A logística é o prazo de picking, separação e aproveitamento do caminhão. E estoque entra com a questão de entregas no prazo, nível de estoque, o TIF, que é um indicador crucial aí para as empresas de alta performance, on time e in full. E para que você tenha no teu negócio um bom marketing estratégico, a área comercial é crucial. Ela precisa suportar a área de marketing com quais os novos produtos, quais as novas tendências e novos mercados. Em 3 anos, por exemplo, quem serão os nossos concorrentes? O que as pessoas estarão consumindo? Em quais mercados a empresa terá de atuar? Qual será a tecnologia, o produto ou a empresa que pode matar, entre aspas, os nossos produtos, os produtos da nossa empresa?
E na tela também está um quadro ali para falar das famílias de produtos que você tem, de acordo com a representatividade que ela tem, o share, o cenário e qual seria a estratégia comercial a ser adotada. E para fechar, a sinergia entre as áreas comercial e marketing é crucial para responder e estruturar os seguintes pontos. Há uma segmentação clara de clientes e canais? Qual é o posicionamento da minha marca no mercado? Atualmente, explora-se os mercados de sempre ou busca-se novos mercados? Há a possibilidade para algum oceano azul, ou seja, eu lançar um produto disruptivo que ninguém tem ainda ou que já existe no mercado, mas eu vou lançar com uma inovação que vai ser um tanto disruptiva? Há estratégias de preço, produto e posicionamento distintas por região de atuação? Isso está muito ligado ao go-to-market estratégico, é super importante também. Quem é o público-alvo exato a ser atingido? E qual será o mix de produtos oferecido para esse público? Quanto será cobrado pelos nossos produtos para os diferentes clientes e canais para que se evite a canibalização, para que se tenha a ideia de quanto de markup cada player do meu mercado, cada parceiro meu vai utilizar lá na ponta, e aí o preço para o consumidor final chegue equilibrado? Isso é complexo de fazer, mas precisa estar entre a área de marketing comercial andando lado a lado. Como os produtos serão promovidos? Qual investimento será feito? Por quais canais? Qual o retorno desse investimento? Não terá retorno no primeiro momento porque é super estratégico, mas aí é uma exceção, a empresa está disposta a fazer esse tipo de investimento, etc. Chegamos ao final então dessa aula sobre os fatores cruciais para se ter uma boa excelência comercial em nossos negócios. Se você assistiu até aqui, provavelmente gostou desse conteúdo, então deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no meu canal também. Faço mais uma vez o convite para você adquirir o meu livro, O Poder da Sintonia da Venda, e vamos juntos impulsionar a nossa excelência comercial também através da Sintonia da Venda. Um grande abraço.